Há uma frase de Nietzsche, um filósofo do século XVIII para XIX, que ele diz assim que o homem científico ele é a continuação do homem estético ou artístico. E aí me surgiu a seguinte ideia: e o homem artístico ou estético não seria a continuação do homem filosófico, do ser humano filosófico? Porque isso faz sentido. Vejam só, a arte, o modo como alguém expressa num quadro, depende de certas ideias e pontos de vista que ele já traz consigo, né? Veja, por exemplo, Salvador Dalí, o estilo do qual ele liderou, né, o surrealismo. Ele pintou outros quadros, outros estilos, mas o surrealismo marcou mais e representou mais Salvador Dalí. Ele pôs na tela imagens de sonhos e imagens também de aquelas imagens malucas dos sonhos que a gente não consegue compreender direito, né? Mas ele foi mais longe. Ele diz inclusive aquilo que poderia ser mais proibido, né? Poderia ser proibido. Eu nunca vi nenhuma das obras, mas dizem que ele inclusive colocava elementos como sangue, como fezes. Não sei se ele colocava literalmente, eu acho que não, mas ele pintava isso que as pessoas chamariam de grotesco, grosseiro, né? Até porque ele também tinha a visão de que a arte não deve ser necessariamente bela, a arte deve provocar uma reação no público, ela pode ser horrorosa, assustadora, né? Ela tem que movimentar a imaginação e fazer as pessoas sentirem o que não sentem normalmente, né? O que me faz gravar esse vídeo sobre arte é que, bom, talvez relembrar uma das minhas teorias de que nós já trazemos um sentido de ordem dentro de nós, enraizado em nós, não no DNA, mas quando se é feto, penso eu, se vivencia uma experiência uma experiência de completude, onde nós não sentimos necessidade alguma. Imagino que o feto não sinta necessidade, ou se sente algo por excesso, ou excesso de calor, ou excesso de movimentos, ou excesso de alimento através do cordão umbilical. Mas esse estado de harmonia, que é um estado que inclui diversos estímulos internos, por exemplo, o movimento do líquido amniótico sobre ele mesmo, sobre o feto, ou movimentos externos que imagino devam chegar ao feto, né? Voz da mãe, né? Se diz que o bebê grava muito ainda no útero a voz da mãe. Tem uma prima que colocava muito música clássica quando ela estava grávida, a Roberta, e depois que a criança nasceu, a Juliana, ela voltou a colocar essa música clássica para a Juliana ouvir, e ela observou que a filha se acalmou, ou porque a música clássica é bela em si mesmo, tem uma harmonia, ou porque talvez a criança, ainda que inconscientemente, uma parte dela, sua memória, relembrou aquela música que ela tinha escutado durante o período fetal, que é um período também de, penso eu, repetindo, né, a minha tese, que o período fetal é um período de muita harmonia, ainda que seja uma harmonia onde não há um silêncio absoluto, né? Há diversos elementos afetando a percepção do feto. Não saberia dizer qual é o nível de percepção. Hoje nenhum de nós é capaz de lembrar aquela época. O que se pensa é que através de hipnose se poderia regredir, né? Pensam alguns especialistas, psicólogos ou psicoterapeutas, poderíamos relembrar aquelas experiências fetais. Não sei se é possível ou é objeto ou é resultado da imaginação humana, né? Eles vão até mais longe, até vidas passadas, né? Antes de você ser feto. De qualquer maneira, voltando à questão da arte, o que pretende o artista, né? Uma vez eu li de um sociólogo que a arte é simplesmente uma maneira como a classe alta, mais rica de uma sociedade, pode simbolicamente se diferenciar das outras classes.
Então, portanto, a arte não teria valor nenhum, é só uma bobagem, uma invencionice humana para dizer eu tenho e você não tem e por isso eu sou diferente de você, né? Eu não acho que isso seja essa a origem da arte. É claro que a arte pode ser vista como bem material, como investimento. Quantos milhões valem quadros desses artistas mais antigos, né? Ou até mesmo artistas cujo estilo de arte seja, de certo modo, inédito, também é bem valorizado. Mas acho que a arte tem muito mais do que isso. Nós estamos vendo a arte sob o ponto de vista de alguém que a compra, né? Mas e a arte sob o ponto de vista de alguém que a faz? Muitas vezes a gente vê um artista sujando a própria mão e com ela, sem pincel, esfregando numa tela em branco. Essa necessidade das pessoas imprimirem algo, né? Isso me lembra muito a criança, né? A criança também tem uma necessidade, só que de interagir com os objetos à sua volta, de estimular e de experimentar diversas texturas sólidas, as resistências das coisas, líquidos, né? Substâncias pastosas, objetos mais sólidos. O artista tem essa mente infantil, como o filósofo, né? Tudo parece novo para o artista, ou pelo menos, e para o filósofo, ou pelo menos, ainda que o mundo pareça ser o mesmo, há momentos, há perspectivas que, sob o ponto de vista de um artista e de um filósofo, e isso há bastante semelhança, alguns aspectos da realidade parecem inéditos, uma nova maneira de enxergar as coisas que estão aí há muitos anos ao nosso redor, né? Há algumas questões interessantes que é interessante a gente refletir, pessoais. Por exemplo, uma vez eu tentei desenhar. Eu desenhava muito bem até a terceira série, se não estou enganado, ou quarta do ensino fundamental, terceira ou quarta série. Eu precisava, claro, sempre ter uma imagem ao lado, né? Para que a partir daí eu copiasse. Eu sei que tem muitos artistas e bons artistas que talvez até de memória consiga lembrar uma fisionomia de alguém ou um lugar, né? Eu só fazia muito bem essa cópia. Não é uma atividade criativa, dá pra dizer que é uma reprodutiva, né? Cópia, por isso. Mas é interessante porque com o passar dos anos a minha capacidade de fazer até mesmo cópia, pela falta de prática, ela acabou se tornando impossível, né? Agora eu voltei a pintar até porque eu precisava de um momento onde eu me afastasse da vida cotidiana, da monotonia ou da repetição, do tédio, né? E eu comprei uma tela em branco e tintas a óleo. Eu tenho um tio na família, tio João, o apelido João Joca, um pintor, vive da obra dele. Ele diz que tem um estilo expressionista, parece que ele carrega mesmo nas cores, mas eu não sei, eu tô olhando assim, ainda que eu seja um aprendiz, um amador, né, a respeito da arte, me parece que tem muito a ver, não seria figurativa em certo sentido, porque ele fala de paisagens, né, e aí lembra o expressionismo, aquelas imagens cujos contornos são sempre fortes, né. Portanto, não seria figurativa como eu achava, durante muitos anos achei, porque o figurativo tem, por exemplo, rostos, né, pessoas de perfil muito próximas da tela, assim como o meu tamanho agora nesse vídeo, né. Mas o que é interessante é que, ao tentar pintar e reproduzir exatamente o olho humano, que eu acho belo, o máximo que eu consegui foi uma figura abstrata, né, uma esfera escura, lembrando a retina, e determinadas faixas de linhas que poderiam lembrar superficialmente, né, as cores da íris. Então eu fiz uma pintura abstrata pela incapacidade de pintar uma figura, ou a figura do olho, né? Isso me leva a pensar que talvez o abstracionismo seja um estilo que nasce, ou porque a arte figurativa já deu o que tinha que dar, né? Ou porque a pessoa realmente não tem capacidade de pintar detalhes, né?
mais do que pensam os artistas sobre a ideia de que a pintura abstrata seja imagens como elas estão dentro da nossa mente, né? E que portanto seria algo mais real do que os objetos que estão fora de nós, né? E uma outra questão interessante, uma experiência que eu vivi nessa época, eu tentei pintar sobre uma tela cujo fundo era um bege, né? Eu tentei pintar uma planta, uma espécie de planta chamada cana índica. Eu não conheço, não me lembro o nome científico, mas ela é belíssima, ela é bem selvagem, umas pétalas bem assimétricas, bem vermelhas, né? E a haste de mais de 1 metro de altura, ela gosta de terrenos úmidos, né? E eu acho que a origem dela é amazônica. E eu tentei pintá-la e também fracassei em pintar os detalhes, né? Mas o que é interessante é que surgiram 5 plantas na frente da tela. Eu pensei, por que 5, né? E aí me veio a ideia de que talvez os 5 tivesse a ver com as 5 pessoas da minha família, né? E tinha, verdade, algumas plantas mais altas do que as outras, lembrando pai, mãe, depois irmãos, né? E eu, né? É curioso isso, né? Isso tem muito a ver com Freud, o inconsciente, né? Te sugerindo, te afetando as tuas escolhas, ou quem sabe para Freud até fazendo ele mesmo as tuas escolhas, e enquanto que você não passa de um ser passivo, né? Reprodutivo das decisões que já estão tomadas, né? Dos desejos mais fortes que se manifestam sobre os desejos e atropelam, né, os desejos mais fracos. Enfim, reflexões sobre a questão da arte, né? Não sei se ajuda a entendê-la completamente, mas eu acho que talvez seja o mais profundo que eu possa ir na questão da arte, né?